Uma feliz noite para todos nós, carregando conosco aquela paz que buscamos e que temos conquistado devagarinho dentro do nosso coração, mas que ela também se expanda e possa se espargir para todos os lugares para onde devemos enviá-la, onde há mais necessidade. A nossa mensagem de hoje nos fala sobre o caminho do bem. Está na Agenda Cristã pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Diz o seguinte, que a vida física é uma escola abençoada e insofismável, mas se você não se aproveitar dela a fim de aprender suficientemente as lições que se destinam ao seu engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. Que o caminho do bem é laborioso e difícil, não padece dúvida. No entanto, se você não se dispuser a segui-lo, ninguém o livrará da perigosa influência do mal. Que a felicidade eterna é a realização superior, fora dos quadros transitórios da carne, é incontestável. Contudo, se você deseja perseverar no campo dos prazeres fáceis e inferiores das esferas mais baixas, dentro delas perambulará indefinidamente. Que Deus está conosco em todas as circunstâncias é verdade indiscutível. Todavia, se você não estiver com Deus, ninguém pode prever até onde descerá seu espírito nos domínios da intranquilidade e da sombra. Feita esta mensagem de André Luiz, lembremos-nos que somente adianta a nossa oração, o nosso trabalho, se colocarmos dentro dele os melhores sentimentos que pudermos desenvolver dentro de nós, especialmente os da solidariedade, da caridade, da paciência, da humildade. Possivelmente, junto com a oração e o trabalho, estaremos nos aproximando do coração magnânimo de Deus. Que saibamos, todas as horas da nossa vida, refletirmos sobre isso e, nos dirigindo a Deus, agradecermos pela sua misericórdia e pedir, suplicar que Ele nos ilumine sempre a força, o ânimo, a coragem, a decisão, a determinação, para não vacilarmos um só momento. Porque, lembrando que somente o trabalho, somente a continuidade, a perseverança é que com certeza nos aproximará mais de Deus. Tenhamos uma noite boa, uma noite feliz. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, instrução dos Espíritos, Jeremias e os falsos profetas. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatões e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam por conseguinte da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia, e fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos
ludibriado pelos pseudo-profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Não há de mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Não lhes falei e eles profetizaram. Mas adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Então, boa noite, meus irmãos. Para a gente entender um pouco esses dois parágrafos seguintes, que o Espírito Protetor 1861 em Loos explica, é preciso entender o primeiro parágrafo, que foi lido ontem, do item 11, que diz: eis que o diz o Senhor dos Exércitos, não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. E aí em Jeremias 23, ele vai dizer que esses profetas diziam que era o Senhor, que falavam pela boca do Senhor. Mas aí ele diz: qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual dentre eles viu ou escutou o que Deus disse? Então ele diz, ele não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos, ou seja, eles não eram profetas, eles inventavam as coisas das suas cabeças. E nesse parágrafo o Espírito vai lembrar que eles faziam isso exatamente para explorar o povo, para ganhar dinheiro, para adquirir a fé do povo, o crédito. Então eles eram os exaltados, os charlatães, abusavam desse dom de profecia para explorar o povo, mas eles não eram profetas. Então o povo, com essa fé cega, essa fé simples, que quer acreditar em alguma coisa, mas que não raciocina, que não tem o entendimento correto acerca disso, que não estuda, que não reflete, que não compreende as palavras do Evangelho, eram fáceis, e ainda hoje isso existe, são fáceis de serem ludibriados por dinheiro, Então, por dinheiro, eles dizem coisas boas e agradáveis para que as pessoas envolvidas, sugestionadas por aquilo que está sendo dito, possam pagar-lhes, e assim muitos enriquecem. Então, era muito generalizada naquela época a fraude na nação judia. E é fácil de compreender porque ainda hoje o povo pobre, ignorante, que nenhuma possibilidade tem de distinguir o que é bom do mal, porque não estuda, porque não analisa, porque não compreende, porque não tem cultura para isso, eles são facilmente ludibriados, como eram naquela época por esses pseudo-profetas, que são impostores, eram impostores e ainda hoje são impostores e fanáticos. Então, lá em Jeremias ele diz: eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei nada e eles profetizaram. E ainda vai lá na frente dizer assim: eu ouvi esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: eu sonhei isso, sonhei aquilo. Assim, era um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança, que era um objeto. Então ele diz: a multidão, sempre crédula, não pensava em lhe contestar a veracidade dos sonhos. Achava que era natural e constantemente o convidava a falar. Então é essa advertência que o Espírito Karl Rusch, 1861, faz sobre essa passagem do Evangelho. Senhor Jesus, finalizando o nosso Evangelho da noite de hoje, que nós tenhamos a força para não fugir às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas que elas se apresentem, a fim de que mais tarde
nós possamos abrir o santuário da sabedoria sobre nós. Que não nos falte tempo para cultivar tudo aquilo que é belo, que é eterno, que é bom. Que não esqueçamos que a justiça define a ordem universal, mas na verdade é o amor que vai aos poucos dilatando a obra divina. Que não nos prendamos ao mal, que não nos desviemos das obrigações da fraternidade para com todos aqueles que foram atingidos pelo mal. Que não nos esqueçamos de que o ideal superior deve corporificar-se em nossos caminhos. Que não retiremos nossa experiência dos fundamentos espirituais. Segundo Chico Xavier, quando nós tomamos contato com a doutrina espírita durante 7 dias, já temos condições de nos tornarmos espíritas, aqueles apoiados nos pressupostos da doutrina que se esforça para se modificar. Que o Senhor possa nos banhar com esta luz, a luz da coragem e da alegria de servir. Que o Senhor possa iluminar as nossas águas aqui presentes, para que elas tenham, sob o influxo do teu imenso amor, todos os nutrientes que precisamos ingerir para limpar o nosso organismo perispiritual e físico. Dá-nos uma boa noite, Senhor, e fica em nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja.